Já trabalhamos o contexto histórico e as características gerais do romantismo. Já trabalhamos a primeira geração romântica e as principais características dessa primeira geração romântica. Falamos do Gonçalves Dias, falamos da questão do nacionalismo do Gonçalves Dias e do indianismo. Quem não assistiu aquela aula pode assistir. Depois nós falamos também da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo e outros grandes poetas daquele momento, e as principais características da chamada geração do mal do século. Agora, nós vamos falar um pouquinho da terceira geração. A terceira geração romântica, ela já acontece mais para o fim do romantismo. Vai acontecer basicamente o auge dela de 1860 até 1870, ou seja, segunda metade do século XIX. Basicamente, 5 anos antes, em 1850, aconteceu uma coisa muito interessante em termos de contexto histórico brasileiro. Foi decretado o fim do tráfico negreiro. Ficou proibido trazer negros nos navios, né, aqueles grandes navios negreiros que traziam escravos o tempo todo. Aquele tipo de comércio foi proibido. Isso em 1850. Isso tudo, então, estava dentro da evolução que o Brasil estava sofrendo. As cidades crescendo, os grandes centros urbanos se organizando, as pessoas, né, tendo uma nova mentalidade. A mídia jornalística crescendo, os movimentos abolicionistas, os movimentos a favor da abolição, da liberdade dos escravos acontecendo, a pressão muito grande em cima dos fazendeiros escravocratas e em cima da família real, a princesa Isabel. E esses grupos, então, de poetas românticos começaram a ter essa nova mentalidade. E isso vai acontecer, como eu disse, de 1860 até mais ou menos 1870. Liderados, esses poetas liderados aqui no Brasil, por um dos maiores poetas que o Brasil já teve. O nome dele era Castro Alves. Castro Alves, gente, como todos os românticos, ele morreu muito cedo. Dá para você fazer a conta ali, 1839 a 1894. Mas foi um sujeito magnífico. Ele era abolicionista, a sua poesia já é uma poesia um pouco diferente. E essa terceira geração, inclusive, ela é marcada por uma poesia mais político-social. Uma poesia que lutava pela abolição. E ficou conhecida, inclusive, como geração condoreira, o condoreirismo. A primeira geração, nacionalista. A segunda ficou conhecida como mal do século. A terceira, agora, ela é conhecida como condoreirismo. O que é o condoreirismo? Por influência de um poeta europeu chamado Victor Hugo. Victor Hugo não era brasileiro, europeu. Só que o Victor Hugo, ele tinha essa poesia do condor. O que é o condor? É o pássaro. Um pássaro grande, como uma águia, que voa alto. Um pássaro magnífico, exuberante, orgulhoso de si mesmo. O condor tem um voo lindo. Eles então pegaram essa imagem, esse símbolo. O condor virou o símbolo desse grupo. Eles também queriam voar alto, livre nos céus. Uma poesia grandiosa, forte, poderosa, que fosse capaz, inclusive, de levantar as pessoas para uma nova maneira de ser. Criar mudanças políticas e sociais por todo lugar onde eles recitassem esses textos. Castro Alves, gente, eles iam para praças, tipo esses coretos, tipo o nosso coreto aqui na nossa cidade, e ele ia para ali e multidões ficavam ali em volta para vê-lo declamar seus textos e ler seus textos. Os textos do Castro Alves eram feitos para ler em voz alta, textos de leitura muito forte que era como tapas na cara.
É um tipo de romantismo diferente, olha. É um romantismo libertador, é um romantismo guerreiro. Por isso que se diz que é uma poesia político-social. Olha a diferença. Primeira fase, poesia, tentando resgatar as raízes, tentando falar dos índios, do que tinha de exuberante na nossa natureza, falar do nosso nacionalismo, idealizar uma pátria. Segunda geração, de muita desesperança, de pessimismo, aquele amor, a mulher anjo, a mulher que era anjo, que, não, que se evaporava nos sonhos, que você nunca ia tocar, não era uma mulher de carne e osso. Poesia meio gótica do Álvares de Azevedo, aquela coisa do amor quase impossível. Aqui não, gente. Inclusive as mulheres, o Castro Alves tem a poesia também amorosa. Na poesia amorosa de Castro Alves, tem uma visão nova do amor. O amor já não é visto daquela forma que era antes. Ele cria um novo amor romântico. O amor romântico do Castro Alves, a mulher já é mais sensual. É uma mulher de carne e osso. Ela não é mais aquela mulher anjo que se evapora nos céus, etérea. A natureza não é mais aquela natureza que parecia que ela estava sentindo o que eu estava sentindo. Né? O céu ficava todo trovejoso e negroso quando me via triste. Não. Aqui já é uma coisa mais real, mais carnal. O amor mais parecido com o amor que a gente conhece. Não cai, claro, na coisa, como é que eu posso dizer, chula, mas já é uma mulher mais de corpo e alma. Uma mulher física. Uma mulher que podia ser tocada, beijada, abraçada. Não era mais uma mulher intocada que nem sabia que o poeta existia. Então ele cria essa nova concepção de amor romântico. Isso é muito importante também. Então, esses três traços. Luta pelo abolicionismo, poesia abolicionista, poesia político-social, essa mulher mais sensual. A geração condoreira, terceira geração romântica. Bom, e aí vocês aprofundam isso, né, na leitura de vocês. Não fiquem só nesse resuminho, claro. E dúvidas vocês mandam para mim. A gente vai ter todo o carinho para tentar ajudar você a responder. E no mais, né, até, até o próximo tópico que a gente vai estudar, que serão os romances românticos, a prosa romântica. Tudo que a gente falou até agora é da poesia, né? As três fases da poesia romântica. Agora só falta um tópico que é a prosa romântica, a parte dos romances românticos. Até mais.